Lembra aquela coisa que eu falei no início do método de botar a Bíblia no contexto? Sim. Um exemplo. Jesus falou nas bem-aventuranças assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Jesus falava em aramaico. Só que as palavras de Jesus foram traduzidas para o grego. Lembra que o meu doutorado foi sobre grego? Então, quando eu estudo as palavras de Jesus no Evangelho, já são palavras traduzidas. E aí dá todos os problemas, né? Todos os que a gente problemas. E expressão idiomática, como é que você traduz? Eita, aí é complicado. Como é que você vai traduzir para o inglês? Eu vou livrar sua cara. Como é que você vai traduzir para o inglês? Você vai penar na minha mão. Tô lascado. Como é que você traduz isso para o inglês? Você entendeu? Tô lascado. Não tem como. Então, você tem algumas alternativas. É colocar o pé da letra. Entendi. Aí, o que significava esse jogo de palavras? Pobres de espírito. Aí o pessoal medieval, que a igreja por muito tempo teve uma loucura por valorizar a pobreza, não por amor ao pobre, mas é porque você mantendo o pobre pobre, quem está no poder fica mais fácil. Existe um romantismo da pobreza hoje que é muito, muito idiota. Não é só na igreja, não. Muitas ideias também, políticas também. Ninguém está nem aí para o pobre. Ele está querendo manter o pobre pobre para ele ter a ferramenta dele. Ter o poder ali. Então, pensavam que os pobres de espírito eram coitadinho, o pobrezinho e tudo mais. Não. Em Qumran encontraram a expressão idiomática. Em hebraico. Anavei ruach. Anavei ruach é o seguinte. Em hebraico, ruach pode ser tanto vento, sopro, espírito. Tanto é que você não... E grego também. Entendi. Você fala pneuma, significa tanto espírito como vento. Você não fala pneu de carro, porque está cheio de vento. Você não fala pulmão, pneumatologia, até no grego. Então, bem-aventurados os humildes no sopro ou no espírito. Mas humilde é anarrei. O que é anarrei? Anarrei literalmente é encurvado. Agora imagina, quando um vento passa numa plantação de trigo, O trigo deita, né? ele deita na direção do vento, ele se curva. Sim. Então, como o Espírito de Deus também sopra, aquele que se encurva em obediência é um feliz e é um bem-aventurado. Entendi. O encurvado no Espírito. Esclareceu uma expressão idiomática usada por Jesus. Isso é só um exemplo. Então é riquíssimo o estudo dos manuscritos do Mar Morto. Como é que os judeus esperavam o Messias? A gente não saberia nada disso sem o achado de Qumran. Quando a gente fala Qumran, gente, é a região chamada Ribet Qumran, né? que é um nome até árabe, nem é judeu. Agora, como também é a região do Mar Morto, então a gente fala tanto manuscritos do Mar Morto como os manuscritos de Qumran. Qumran, né? Que o pessoal fala. Fantásticos. E hoje estão todos disponíveis na internet. Isso é uma coisa interessante. Quando eu fiz meu primeiro doutorado, a gente estudava crítica textual, que eu falei ali, Lucas, eu tive que viajar pela Europa de mochileiro para ficar colecionando cópias dos manuscritos bíblicos. Você entendeu? Então, por exemplo, eu lembro lá em Roma e também nos Estados Unidos, a gente ia para uma sala fechada, aí tinha aquele monte de microfilme. Tinha toda uma burocracia para você entrar lá, para autorizar. Aí eu tinha que pegar um manuscrito do 4º século, do 5º século, no microfilme. Caramba. Ampliava aquilo ali. Eu tirava 15 páginas, 15 cópias de cada, gastei o dinheiro todo, porque se sumisse uma, não tinha nem o disquete para ter uma cópia. Você está entendendo? Eu ia perder. Para analisar o manuscrito ali. Hoje, eu faria o mesmo trabalho da minha casa, porque os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, estão em alta resolução na internet. Caramba. E são estudados até hoje. Até hoje. Não foram totalmente traduzidos. 90% deles já foram. Já foi? Só que demorou. Isso é uma coisa interessante também, é o sensacionalismo. Quando o pessoal estava fazendo a tradução, e tem nomes grandes como Frank Cross, que foi professor de Harvard. Na época ele era aluno ainda de Harvard. Morreu, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Um dos maiores epigrafistas de Harvard. Ele na época era menino, lá jovem, nos anos 50, 60. Tinha muitos manuscritos que estavam assim, em milhares de pedaços pequenininhos. Então o camarada tinha que ficar pegando, colando ainda. colando aquele negócio assim com o vidro, com a mão, com pinça, aquela coisa. É um quebra-cabeça mesmo. Anos. Então demorou a publicar. Ah, demorou anos só para colar, né? Rapaz, o que teve de jornal e de gente falando que os manuscritos do Mar Morto tinham uma grande verdade sobre Jesus, que ia abalar o cristianismo, isso, né? Por isso que a igreja não deixava publicar. E não tinha nada a ver com a igreja, era o governo de Israel e tudo. Então, fake news. Entendi. É antigo. Então tem 90% deles traduzidos. 90%. Poucas coisas não estavam traduzidas. Agora há pouco tempo traduziram mais um pedaço lá, mas a maioria está traduzida.